vamos iniciar a aula de hoje, né? Nossa disciplina de dispositivos móveis, tá? Bom, como todo mundo já assistiu a aula comigo esse semestre, né? Na disciplina passada, né? Na aula de terça-feira, se eu não estou errado. Terça ou segunda? Segunda, né? O pessoal está assistindo a aula comigo segunda-feira. Não, terça-feira. Vocês estão assistindo PO, né? Comigo na terça. Tá certo. Então, os avisos já foram dados, né? Todo mundo já está ciente mais ou menos como é que vai funcionar esse semestre. Aqui não vai mudar muita coisa não, tá? Mas é importante. Se eu não estou errado, o Igor assistiu, né, a palestra de PWA. E como eu falei na palestra, o material daquela palestra vai ser parte dessa disciplina, tá? Então, depois eu vou colocar lá no canal, para quem quiser assistir essa palestra, já para ficar por dentro do que a gente vai discutir daqui a um tempo, tá? Sobre o que a gente vai conversar, sobre do que se trata a questão do que eu estou falando, tá? A princípio, essa disciplina era uma disciplina DIB. No entanto, no último ano ela passou a ser uma disciplina AMI, quer dizer, o material fornecido pela instituição. No entanto, o livro didático ainda não foi publicado, tá? E como eu gosto de deixar bem claro para vocês, apesar do material dessa disciplina vir Android, né? Eu gosto de ter liberdade para a gente discutir várias plataformas, para a gente não ficar preso exclusivamente à plataforma Android. Por quê? Em se tratando de desenvolvimento para mobile, você não pode ficar preso em uma única plataforma, tá? Nós temos várias outras plataformas que a gente tem que levar em consideração, várias outras metodologias, outras arquiteturas que têm que ser consideradas. Então, a arquitetura para desenvolver mobile a partir do Android, ela é baseada em alguns modelos que a gente vai discutir aqui, tá? Mas eu não queria ficar preso a isso, tanto que eu não quero que vocês se prendam também a isso. Então, toda atividade que vocês tiverem lá no AVA, vocês fazem normalmente, vocês já conhecem esse trâmite e tal, só que aqui a gente vai além. A gente vai discutir mais do que está lá no AVA de vocês, tá? Como sempre eu gosto de enfatizar, eu gosto de ir além, porque eu gosto de tratar aquilo que o mercado está tratando, tá? E é o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, tá bom? Assim como o que a gente está tratando lá em PO2, né? Assim o que eu estou tratando também com o pessoal de CC1, né? Que a maioria é formando, eu estou dando aula para muito formando nesse semestre, né? E também para o pessoal de gestão de software, que a galera de ciência e computação vai pagar essa disciplina comigo, e eles vão também ter acesso a muita coisa de mercado, né? Eu não me prendo a material didático. É importante que vocês também não se prendam, estejam abertos a todas as possibilidades, né, de material, de estudo, né, de aprendizado, procurar fontes como o TED, como vídeos do YouTube, outros cursos. Fiquem à vontade, tá? Principalmente vocês que estão concluindo o curso, vocês precisam ter essa visão. Vocês não podem ficar feito aqueles cavalinhos de charrete e ficar preso e só anda para um lado. Não. Abra seus horizontes, enxergue além, tá? Isso é muito importante. Falta profissional com esse perfil. Aquele profissional que não se prende em uma casca e fala, não, eu vou viver aqui, eu tô feliz na minha zona de conforto. Não fique feliz. Busque mais conhecimento. Busque mais entendimento. Beleza? Muito bem. Então, eu vou começar discutindo primeiro como que vai ser, qual que é a ementa da disciplina, que a gente vai ver nessa disciplina. E depois, em seguida, eu vou falar a respeito das provas, das notas. Vocês já sabem, eu estou seguindo o mesmo padrão para todas as disciplinas, então quem está fazendo PO2 comigo está ciente de como vai funcionar. A diferença aqui vai ser o trabalho. O trabalho aqui é diferente do trabalho de PO2, tá? De fato, a diferença... de fato, a diferença
de PO2 para cá é o tratamento de qual área do desenvolvimento que a gente vai atuar. Aqui, a gente não vai desenvolver nada back-end. Nós vamos tratar tudo front-end, tá? Nós vamos tratar com aplicações que consomem. E por que a gente vai fazer isso e não desenvolver uma aplicação que envolve banco? Gente, é vertente de mercado. Dispositivos móveis, hoje em dia, eles estão voltados principalmente para a questão de multiplataforma. Então, a gente não vai se prender exclusivamente a uma situação voltada exclusivamente para trabalhar com um único tipo de plataforma única. Não. A vertente é o quê? É a multiplataforma. É o multidispositivo. As palavras mágicas hoje, na atualidade, para o desenvolvimento de mobile é multiplataforma, multidispositivo. Então não é você se prender a uma única coisa. Não. É você estar aberto a novas possibilidades, é você estar aberto a encontrar formas e soluções de atender os problemas do seu cliente, de tal forma que o seu cliente não se sinta preso a um produto. Não. Ele se sinta convidado mais a participar do desenvolvimento da ferramenta dele. Tá? Isso é um paradigma, uma quebra de paradigma, inclusive. Tá? A gente vai discutir muito isso durante essa disciplina. Tá bom? Bom, então vamos falar a respeito aqui da disciplina em si. Tá? Aqui na aula inaugural eu gostaria de discutir a ementa com vocês. O que a gente vai ver? Não está na ordem, tá? Mas eu coloquei aqui numa ordem de entendimento, vamos dizer assim, tá? Nós vamos começar, de fato, por aqui, ó, arquiteturas de desenvolvimento. A gente vai trabalhar com plataforma. Tem um assunto que não está aí na ementa, inclusive a gente vai discutir isso hoje, que são as plataformas móveis. Então, a gente vai começar com plataformas móveis. Em seguida, nós vamos discutir arquiteturas de desenvolvimento, mas arquiteturas de desenvolvimento não voltadas para mobile, mas sim no geral. Importante isso, tá? Porque hoje está ocorrendo uma desmistificação, tá? Daquele profissional que trabalha exclusivamente para mobile. Não. Hoje, o que está acontecendo? Hoje existe uma universalidade trabalhando em quê? Toda a nossa área de desenvolvimento de sistemas atualmente vem trabalhando com o que precisamente? Com o multidispositivo, o multiplataforma, uma solução que possa atender todas. Então, baseado nesse conceito, não é aderente ao que a gente busca trabalhar exclusivamente com a plataforma Android, como eu coloquei para vocês. Não é o meu objetivo. Tá? O meu objetivo é qual? É trabalhar com o multidispositivo, o multiplataforma. É isso que a gente vai tratar. Tá bom? Então, tá faltando isso aqui, tá? Tá faltando as plataformas móveis. Nós vamos falar sobre isso hoje, é o assunto da aula de hoje, inclusive. Tá? A próxima aula a gente conversa sobre arquiteturas de desenvolvimento. Tá? E a partir daqui, das arquiteturas de desenvolvimento, nós já vamos estar falando sobre Android, sobre iOS, sobre o desenvolvimento usando as ferramentas da Microsoft, mas nós não vamos nos prender à plataforma, como eu falei para vocês. Tá? A partir daí, nós vamos começar a ver outros conteúdos. Tá? Nós iremos ver HTTP, os serviços, verbos, request response. Pessoal que vocês fizeram a DS comigo no semestre passado, isso aqui é muito próximo de tudo aquilo que a gente viu. Os verbos HTTP, vocês estão lembrados disso? A utilização do request, do response, como é que funcionava, lembra? Que a gente tinha que desenvolver uma API para consumir. Então, dessa vez, aqui nessa disciplina, a gente não vai construir a API. Não, nós iremos consumir a API, é diferente. Nosso foco é o multiplataforma, é o multidispositivo. É pegar uma aplicação responsiva que possa rodar em qualquer dispositivo Android. Tá? Então, eu vou dar uma passada meio por cima disso aqui, eu não vou me prender muito, porque a gente viu muito disso aqui
lá em ADS. Nós falamos muito a respeito, tá? Assim, o que eu vou me prender mais nessa disciplina? Como eu falei, as plataformas móveis, arquiteturas de desenvolvimento, a gente vai dar uma pincelada, vai ter uma aula falando sobre isso aqui, tá? A gente já viu e é o que a gente vai usar, tá? Em seguida, o que a gente vai se prender bastante? HTML e CSS, vamos falar muito sobre isso, vai ter uma aula exclusiva só para isso, tá? O JavaScript. Aqui as plataformas móveis. Olha, tá fora de... Puxa, na hora que eu converti o PDF, deve ter esculhambado. Depois eu corrijo, gente. Então, depois, inclusive, eu vou pôr em ordem para a gente entender isso melhor, tá? JavaScript, jQuery. Por que jQuery? Porque jQuery por dois motivos especiais. Primeiro, jQuery é o que tem maior suporte no mundo em questão de help, em questão de documentação. Tudo que a gente vai fazer dá para achar pronto já em jQuery. Então, não vai ter mais aquela problemática, eu preciso de fazer pesquisa e ir atrás. Gente, no Google, você faz uma pesquisa sobre jQuery, querem ver? Vamos fazer um teste prático? Eu vou abrir aqui, vou colocar aqui para vocês, vou colocar jQuery. Só jQuery. Não, tira o select. Eu trabalho diretamente com isso, tá? Gente, tem um monte de coisa. Tem vídeo falando de jQuery, tem coisas que dá para fazer com ele. Por exemplo, sei lá, preencher select, né? Que é o drop-down, né, que a gente faz, né? O combo box, né? Que a gente faz. Tem várias formas de fazer, de explicar isso aqui. O que não falta é material que explique como funcionam as coisas em jQuery, tá? Então, essa é a nossa opção pelo sabor JavaScript que nós vamos utilizar, tá? Vai ser o jQuery. Esse semestre eu elegi o jQuery por outro motivo especial também. É o último semestre do jQuery. A partir de 31 de dezembro desse ano, a Google oficialmente encerra o suporte ao jQuery. É uma pena. É bastante interessante, tá? É muito utilizado, é muito difundido. No entanto, tem muitos anos. É muito antigo. Então, a Google vai cessar o suporte a ele. Tá? É uma pena. Vocês vão ver, existem formas muito fáceis, muito rápidas de desenvolver as coisas em jQuery para você obter determinados resultados. Tá? Então, você consegue obter resultados muito rapidamente com ele. É lógico, isso está ocorrendo em função do tempo. O jQuery é muito antigo, foi um dos primeiros que surgiu. Evoluiu bastante nesse tempo, está na versão 3. Se eu não estou errado, é 3.8.1. Tá? É um dos frameworks JavaScript mais estáveis do mundo. Tá? Ele funciona muito bem. No entanto, o pessoal reclama muito da questão de segurança. E essa foi uma das coisas que pesou para a Google decretar o fim dele. Uma pena. Tá? Eu devo partir para outro. Para o semestre que vem eu devo trabalhar com outra coisa. Eu devo começar a trabalhar com React. Tá? Mas por que eu não trouxe para esse semestre ainda? Porque eu não tenho material e eu não tenho expertise suficiente ainda para explicar o React para vocês, para que a gente possa usar. O jQuery, de braçada a gente usa isso aqui. O Angular JS, a primeira versão, até a versão 1.8, de braçada. A gente explica, vocês pegam numa boa. Os dois são super fáceis. O Angular, sinceramente, o Angular, não o Angular JS, o Angular, a partir da versão 2 ele mudou de nome, ele adquiriu o TypeScript dentro dele e, na minha opinião, acabaram com o framework. Tá? Eu não gosto. Se eu tiver que trabalhar, eu já falei, inclusive a nível profissional, eu estou começando a trabalhar com React justamente por causa destes problemas. Tá? Justamente por causa desses problemas. Uma pena. O que mais que a gente vai ver aqui que é interessante, a gente pode citar? O conceito responsivo, tá? Como tornar uma aplicação 100% executável em outras plataformas além do smartphone.
usando o conceito responsivo, a gente consegue as adaptações de tela necessárias para fazer as aplicações rodarem nesses dispositivos. A gente vai trabalhar muito com isso, tá? Especialmente na N2. E o creme de la creme, vamos dizer que seja o top da disciplina, vão ser as aplicações PWA. Nós iremos construir uma aplicação passo a passo ao ponto de chegar ao PWA. Tá? O nosso objetivo é esse nessa disciplina. É construir uma aplicação que possa, a princípio, rodar exclusivamente no browser, mas conforme nós formos evoluindo ela se torna capaz de rodar em qualquer dispositivo que tenha o Chrome. Qualquer. E aí eu estou falando, tem Chrome, então é Android. Chrome é Android. Então quer dizer que dá para rodar em qualquer coisa que tem Android. Qualquer coisa que tem Android. Smartphone, tablet, Smart TV, central multimídia de carro, relógio, né, os relógios dos smartwatches, e assim por diante. Tudo que tem Android, gente. Tá? Você consegue rodar uma aplicação PWA ali dentro. Olha que legal. Então a gente vai trabalhar com isso, nós iremos construir um PWA. Tá? E por que eu estou optando por partir para o lado do PWA e não, vamos mexer com o Android Studio, vamos construir uma aplicação usando o Android Studio, não, é muito melhor, professor. Mas o mercado, ele não é só Android. O mercado não é só Java. O mercado não é só SQL Server, não é só MySQL, Postgre. Não. O mercado é mais que isso. E a gente tem que estar preparado para isso. E o PWA é a coqueluche do momento, é a febre do momento em termos de desenvolvimento de aplicação. Por quê? Porque ele permite que a aplicação possa rodar em qualquer dispositivo. E eu já fiz testes com aplicações que rodam em vários tipos de dispositivo e roda perfeitamente bem. Tem muitos exemplos já na internet, muitas software houses estão trabalhando com isso. Então, nós vamos trabalhar com algo que é o que tem no momento. Tá? Muito bem. Vamos continuar. Bom, sobre a aula, né, o nosso horário de aula, da disciplina é toda quinta-feira, das 19 às 21h30. 21h30. Tá? Não é mais 9 horas da noite. Então, eu vou reservar as presepadas para a última meia hora, tá? Fiquem cientes disso. Então, disciplina de desenvolvimento de dispositivos móveis, ela é uma AMI híbrida, então tem participação de tutor se for necessário, mas ela é nível 2. Importante, gente, mesmo aviso de PO2 serve para cá também, tá? Mesmo aviso. Em caso de feriado ou qualquer evento que aconteça, não, mas vai ter uma palestra, não tem problema, vamos, a turma vai para a palestra, a coordenadora mandou, beleza. Já sabe que depois vai ter aula. Um sábado, numa quarta-feira, que é o dia que eu posso, tá? Mas vai ter aula. Tá? Porque nós não podemos perder aula, gente. Não podemos. Nosso semestre é muito curto. Nós temos pouco tempo de aula. Nós precisamos fazer esse tempo render. Entenderam? Vamos olhar? As notas. Gente, mesmo modelo, estou usando um modelo igual para todo mundo, tá? Então, os relatórios de aula. Essa aula tem relatório. Quando a gente começar a discutir a disciplina em si, a aula de hoje, vocês vão perceber, eu quero o relatório da aula de hoje. Eu vou passar o relatório na última meia hora, tá? Eu vou falar sobre isso. E também o trabalho. Então, a prova é 50% trabalho, 50% a prova. Sendo que o mesmo aviso que eu dei lá, eu dou aqui. Inclusive o slide vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Aqui, ó. Serve tanto para N1 como para N2, tá? Mesma coisa, tá? A questão das provas, é tudo igual, tá? As disciplinas são todas iguais. Eu coloquei tudo padrão para que todo mundo possa entender. Então, são 20 questões divididas entre teóricas e práticas. Então, eu vou cobrar coisa prática aqui também. E bastante, tá? Todas as questões baseadas em afirmações verdadeiras ou falsas, VOF, vocês já sabem.
tá? E cada questão da prova tem somente uma opção verdadeira. Em PO eu expliquei o porquê, todo mundo está sabendo. Como todos já têm conhecimento, questões rasuradas ou marcadas com X no cartão de resposta serão zeradas. Então, é V ou F só. E só tem uma verdadeira por questão. Acabou. Tá? Beleza? Bom, alguma dúvida sobre isso, gente? Sobre o que nós vamos discutir, sobre a nossa ementa aqui da disciplina? Eu vou aproveitar, deixa eu colocar isso aqui em ordem para a gente ir conversando. Chegou mais um aqui. Deixa eu colocar isso em ordem, tá? Só um minutinho, que eu vou abrir o PowerPoint aqui e eu vou corrigir isso aqui para disponibilizar para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Eu acho que na hora que eu converti, ele não ficou legal. Foi isso mesmo. Não tem problema, não. Vamos lá. Eu corrijo aqui. Vou colocar em ordem já, tá? Toda a ementa da disciplina, tudo que a gente vai discutir. Plataformas móveis, arquiteturas de desenvolvimento. Aí nós vamos falar sobre HTTPS, HTTP, REST e tal, JavaScript, aplicações PWA. Conceito responsivo. Não, é aí mesmo. Isso. Muito bem. Agora eu vou salvar tudo e vou colocar o PDF aqui para vocês confirmarem para mim, para a gente, né, fechar esse modelo, né? Só um instantinho. Salvar em PDF. Aula inaugural. Vamos lá. Beleza, tá salvo. Vou abrir aqui. Aqui. Vou continuar a projeção aqui para vocês, só que agora mostrando já o slide corrigido, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, já corrigi a ementa, né? Então o que nós vamos ver em ordem é isso aqui, tá, gente? Plataformas móveis, arquitetura de desenvolvimento, HTTP, HTTPS, REST API. Mas REST API só o básico, tá? A gente estudou isso aí em ADS, eu não vou perder tempo com isso não, tá bom? Quem não se lembra dessas coisas, dá uma pesquisada lá atrás para dar uma relembrada, tá? Nós vamos falar também muito sobre HTML5 e CSS. O CSS é 3, tá? O JavaScript, a última versão. O conceito responsivo, trabalhar com esse conceito pesadamente, tá? E aplicações PWA. Nosso objetivo é justamente esse, tá bom? Professor, uma dúvida. Fala, a gente vai chegar a ver Bootstrap? Sim. Onde eu falo CSS aqui é Bootstrap, tá? Beleza. Mas o básico também, eu não vou me prender muito a isso não, tá? O objetivo é mais que o Bootstrap dê o sentido responsivo da aplicação, tá? Eu não vou me prender a muita firula, muita funcionalidade. Não, vamos fazer o básico. O importante é botar o trem para funcionar lá no smartphone, lá no tablet, pegar o tabletzinho, ó, botar a aplicação para rodar aqui, tá? Depois eu mostro para vocês um PWA quando for a época. Eu mostro um PWA rodando. Eu tenho vários, tá? Eu mostro para vocês. Funciona em tablet, smartphone, Smart TV. Eu tinha botado na central multimídia do carro um para rodar também, tal. Então, gente, é o que há em termos de aplicação para desenvolvimento móvel, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Professor, o senhor vai usar o Android Studio? Não, Wesley, você chegou depois, você não pegou. Nós não vamos nos prender a uma única plataforma, tá? Nós vamos desenvolver multiplataforma. Por isso que você pode olhar na lista aqui, o Android Studio não aparece em lugar nenhum. Tá bom? Beleza. Mas como a gente já tem esse costume, o que vocês veem no Ava vai estar ligado ao Android, tá? Só que assim, muito do que vocês verem lá ligado ao Android, a gente vai ver aqui num âmbito geral, atendendo todas as plataformas, tá?
O Ava é muito focado no Android, e eu não quero isso aqui, tá? Eu não quero manter essa... A gente vai trabalhar com alguma aplicação nativa? Não. Não iremos usar aplicações nativas. Tá? Nós vamos desenvolver usando HTML, CSS e jQuery. Só. Tá? Nós não vamos usar mais nada. Tá? E esse é o ferramental que a gente precisa. Pode ser que a gente venha a utilizar por uma questão de comodidade, como eu falei lá em POO2, tá? Por uma questão de comodidade, eu devo utilizar o Visual Studio. Mas por quê? Porque o senhor vai desenvolver? Não vou desenvolver no Visual Studio. Não tem nada de .NET na aplicação. Não tem framework, não tem nada disso. As 3 coisas que nós vamos usar para essa aplicação é HTML, Bootstrap e JavaScript. jQuery, no caso. Só. Não vamos fazer mais nada. Mas por que usar o Visual Studio então, professor? Porque o Visual Studio ele vem com uma comodidade fantástica, que é aquele servidor web embutido. O Android Studio tem um, o NetBeans tem um, o Eclipse pode vir com um, se você quiser adicionar isso a ele, tal. Mas por que eu vou optar por usar justamente o Visual Studio e não usar o Android ou usar... Não. Por quê? Por causa do editor de texto, tá? O editor de texto do Visual Studio é o melhor do mundo, tá? E as ferramentas que ele tem são as melhores do mundo para edição de código-fonte em HTML, em CSS, em jQuery. Ele tem o IntelliSense e um pré-compilador de jQuery embutido nele. Quem mais faz isso? Que eu saiba, é o Visual Studio Code e o Eclipse, se você adicionar algumas extensões para ele, voltadas para jQuery, porque o Eclipse é voltado para o Java. Ele até pode permitir que você faça isso, mas você tem que adicionar componentes. O Visual Studio já vem com isso embutido nele. Tá? O pacote de instalação para web do Visual Studio já vem com tudo isso pronto. E eu estou usando ele, por quê? Por comodidade. Mas, professor, eu posso fazer uma outra coisa? Eu posso usar um outro servidor? Eu posso trabalhar com Node.js? Pode. O nosso front-end é HTML, CSS e jQuery. O que você vai usar para onde você vai hospedar, como que você vai hospedar isso, para mim não interessa. O que você vai mandar para mim no trabalho? Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês. O que vai ser mandado para mim no trabalho? As páginas HTML, as classes do JavaScript. Só. Mais nada. Você não vai me mandar mais nada. Mas assim é fácil. Fácil, é? Tá bom. Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente já está falando sobre isso e eu vou jogar já o... Não, vamos falar da disciplina. Eu deixo para falar do trabalho depois. Tá? Alguma dúvida sobre a ementa, gente? Alguém tem mais algum questionamento aí? Quer fazer alguma sugestão? Né? Eu sei que vocês já estão estudando por fora, tem alguns de vocês já estão até trabalhando. Vocês têm alguma sugestão para fazer? Aqui é a hora, a oportunidade é agora. A gente pode modificar alguma coisinha tal para atender. Tem aplicativos existentes de aplicativos. Tem dúvida sobre isso? Igor, tá dando muito eco no que você tá falando, eu não tô te entendendo. Tá escutando melhor agora? Tá escutando melhor agora? Um pouquinho, Eu tenho dúvida sobre os tipos existentes de aplicativos, tipo nativo, híbrido, etc., PWA. Aham. Definir. Então, quando a gente estiver falando desses dois temas aqui, ó, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Inclusive, hoje a gente já vai falar alguma coisa sobre a parte híbrida, que você está com curiosidade. Tá? Então, essas 2 primeiras aulas que nós temos vai ser para discutir principalmente isso aqui, tá? São uma aula exclusiva para isso aqui, que é de hoje, tá? A partir daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre isso.
E a próxima aula é exclusivamente arquitetura de desenvolvimento, que vai tratar exclusivamente de aplicação nativa, aplicação híbrida, aplicação integrada, todas essas coisas. A gente vai discutir tudo isso. Então, hoje a gente vai falar uma parte sobre isso, e na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso aqui. Tá? Aí, a partir da terceira aula, a gente começa a discutir o restante. Tá? Nós não temos muito tempo para ficar falando, tal, ficar discutindo muita coisa. Por exemplo, vocês em ADS, vocês tiveram já HTTP, HTTPS e REST API. Então, em uma aula, eu vou revisar isso aí. E é revisar, tá, gente? Eu não vou... Ah, não, professor, eu não entendi. Tal. Ó, volta lá nas aulas, as aulas estão lá no meu canal. Volta lá nas aulas para dar uma olhada. Eu não vou perder tempo com isso, não. Por quê? Quando a gente começar a construir a aplicação, a parte do HTML, CSS e o JavaScript, vai ser tudo junto numa aula só. Então, vai ser uma aula sobre isso aqui, uma aula sobre isso aqui, uma aula para falar de tudo isso aqui, e aí já foram 3. E aí, se eu não estou errado, nós temos mais 3, aí vem a prova. Então, ó, olha só, são 3 aulas para discutir esses assuntos, tá? E aí depois a gente entra aqui, ó, já na parte prática. Eu vou falar alguma coisa sobre HTML, eu vou falar alguma coisa de CSS, mas a gente vai ver isso aqui produzindo já, tá? Nós vamos criar a aplicação, nós vamos abrir a IDE e começar a escrever, né? Quem quiser usar o Visual Studio Code não tem problema. Quiser usar outra IDE, eu estou com o Linux aqui, eu vou fazer tudo isso aqui, eu vou rodar no meu Apache local. Beleza. Lembra que eu falei? Está até marcado. Para mim, só interessa o que está marcado aqui neste exato momento. Ó. HTML5, CSS e JavaScript. E por quê? Porque para a prova, para o primeiro trabalho, é isso aqui que eu vou cobrar. Porque no segundo trabalho, vai ser isso aqui, ó. É a continuação desse cara, mais isso aqui. Tá? Então, ó. Quem quiser, eu vou fazer no Linux usando o Apache, vai rodar. Beleza. Sabe fazer? Sei. Então, beleza. Manda bala. Tá? Mas você vai ter que me entregar as páginas e o JS. E na hora que eu coloco, e de preferência uma instrução, né? Coloca tudo no diretório e põe para rodar. Falei, beleza. Ou então, compacta tudo e manda para mim. Tá? Eu vou abrir dentro do servidor que eu tiver, que é o servidor de hospedagem. Eu vou abrir um servidor que eu tiver e vou botar para rodar. Chamei. Funcionou? Beleza. Aí eu começo a olhar o código, tal, se você fez tudo certinho. Rodou. Botei para rodar. Chamei a página. Não funcionou? É 0. Entenderam? É igual a API, lembra? Vocês tiveram que bolar em ADS, vocês tiveram que bolar um passo a passo, né? Para colocar, vamos supor, uma pessoa leiga pegasse o passo a passo e conseguisse construir uma API. Muita gente fez um trabalho excepcional, excelente, tá? Mas teve algumas pessoas aí que pisaram na bola, tá? Teve alguns até que sequer fizeram trabalho. Então, gente, para esse semestre, não tem isso. Se você não fizer trabalho, sua prova já vale pela metade. Mas não. Aqui, ó, eu falei, ó, tá na apresentação. Ó. Aqui, ó. 50%. É 50% da sua nota. Se você não entregar, é 0 de trabalho. E faz sinal da cruz aí para você conseguir tirar uma nota boa na prova. E por que isso, professor? Pô, isso aí vai prejudicar a gente. Vai prejudicar, não. Na verdade, isso aqui está incentivando, está preparando vocês. Lembrem-se, vocês são formandos. Eu não esqueci. Vocês são formandos, vocês estão formando. Já vocês estão no mercado de trabalho. O que eu estou cobrando aqui, o mercado de trabalho cobra no dia a dia. Excelente oportunidade de desenvolver material, desenvolver conhecimento e buscar aprimorar mesmo, se preparar para o tipo de trabalho que vocês vão encarar no mercado. Tá bom? Muito bem. Alguma dúvida? Tudo certinho?
Professor, Oi? é um pouco fora da disciplina, Ah. mas será que tem como o senhor pegar depois um tempo para falar sobre criação de portfólio, sobre a gente estar gerando o nosso portfólio para a gente estar se promovendo na hora de procurar um serviço, algo mais voltado nessa parte? Cara, Pra gente, mora? eu posso arrumar para vocês uma palestra sobre isso, tá? Aí eu coloco lá no meu... Oi? Pode ser, vai ajudar bastante. Porque aí eu coloco lá no meu canal do YouTube, porque nós não podemos desviar por uma aula sequer, a gente não pode desviar, porque o nosso semestre é muito curto, tá? Ao mesmo tempo, gente, lembrando, como é uma disciplina MI, tem atividade no portal, tá? Tem atividade no portal. Então, não se prendam exclusivamente aqui o que eu estou falando. Tem atividade no portal. Lá no portal é um Hello World feito em Android, tá? E é bem nesse nível mesmo, tá? É um Hello World feito em Android. Não tem mais nada que isso. Então, é o momento de aproveitar e expandir conhecimento. Tá? Não, lá o que tem no AVE é muito simples, tal, mas o professor está dando coisa a mais, tal, beleza. Eu vou estudar por fora, eu vou atrás. Aproveita. Vocês estão para formar, tá? Estão formando já. Então, é hora mesmo, o momento, chegou o momento já de criar essa maturidade profissional e falar, não, eu já sei tudo que eu tenho. O professor já deu direção, eu sei para que lado que eu vou, tá? E, na dúvida, me grita. Não deixa passar. Se tiver alguma dúvida na aula, vocês sabem disso. Pintou alguma dúvida, interrompe na hora. Professor, não entendi. Não deixa passar. Tá bom? Micael, eu vou arrumar isso aí para vocês e vou colocar lá no canal para vocês verem, tá? É algo interessante, vai ajudar vocês bastante mesmo. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Não? Se pintar alguma coisa, por favor, me fale. Tá bom? Então vamos lá. Vamos passar então para o nosso próximo assunto. Lembrando, isso aqui tudo vai estar no Google Drive, por isso que tem um WhatsApp dessa disciplina. E, gente, importante, tá? O grupo de WhatsApp é da disciplina. Então, quem faz POO2 tem o grupo de POO2. Quem faz esse, né, de DDM, tem o grupo de DDM. Porque tem uma galera que veio na aula de outra turma e misturou tudo, tal. Eu falei, não tem nada a ver. Não mistura uma coisa com outra. Tava pedindo material em grupo que não tinha nada a ver, tá? Então, cada um é cada um. Vocês já sabem disso, né? Mas não custa a gente lembrar, tá bom? Deixa eu trocar aqui. Nós vamos para o outro assunto. Beleza. Isso. Então, vamos lá. O assunto da aula de hoje, plataformas móveis. Então, nós vamos discutir muito a respeito de plataformas móveis. Então, agora são 7h48, nós temos tempo pra caramba para discutir o assunto, tá? Lembrem-se, se surgir alguma dúvida em algum momento, pare e pergunta na hora, não deixa passar para depois. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai discutir sobre o assunto, tá? O que é uma plataforma móvel? Qual a importância dela? Quais são os benefícios e as dificuldades? Então, o que é bom e o que é ruim nela? Quais são as abordagens de desenvolvimento mais comuns, mais populares, tá? E nós vamos falar um pouquinho de nuvem também, tá? Eu não vou adentrar muito o assunto, porque a aplicação em nuvem é um assunto gigantesco, ia precisar de umas 2 aulas para a gente discutir esse assunto, e nós não temos esse tempo. Então, eu vou falar bem por cima, tal. Se precisar de mais alguma coisa, eu procuro alguma palestra, algum vídeo, e eu disponibilizo para vocês assistirem, tá? Lembrando, o material que eu disponibilizar aqui, eu estou disponibilizando também no Ava, e é óbvio, esse material aqui vai estar no WhatsApp, vai estar no Google Drive do professor, tá? Da disciplina, e os vídeos lá no meu canal no YouTube. Beleza? Vamos em frente, então. O que é uma plataforma móvel?
Vamos ver o que a teoria diz para a gente. Né? Onde que a gente pode discutir esse assunto? Como? Uma plataforma móvel é o que possibilita um sistema construído exclusivamente para utilização em dispositivos móveis. O próprio nome já diz, né? Mobile. No entanto, eu quero que vocês se atentem para o seguinte, ó. Isso aqui é um fator limitador. Fator limitador. O que isso significa? Um fator limitador é algo que simplesmente cerceia a nossa liberdade de ação. Certo? Muito bem. Então, um fator limitador, neste caso, é uma afirmação de plataforma móvel, possibilita um sistema construído exclusivamente para utilização de dispositivos móveis. E aí vem a pergunta, o que é dispositivo móvel para você? O celular? O tablet? A Smart TV, como a minha aqui? Né? O meu notebook ali atrás? Lembrando, nós estamos na era do IoT, certo? A internet das coisas. Dispositivo móvel na era do IoT, não é só isso que eu estou relacionando aqui, não. Central multimídia de veículos, o próprio computador de bordo do carro, o smartwatch que você carrega por aí, que é sincronizado com o celular, ou ele tem acesso Wi-Fi e tal, né? Os fones, hoje já tem muito fone que não é somente um dispositivo de conectividade Bluetooth, ele faz muito mais que isso, né? Tem fone já saindo até com comando de voz, aceitando comando de voz. Então já não é mais um fone de ouvido, é mais que isso, é um dispositivo móvel, não é mesmo? Uma pausinha aqui, gente. Então vamos lá, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Essa frase é limitadora. E a gente aqui não vai se limitar a isso. Tenham isso sempre em mente, tá? A gente não vai se limitar a isso. Então vamos lá. Trata-se de uma nova forma de acesso ao endereço eletrônico da empresa. É uma visão, tá? Uma forma de enxergar isso. Que é adaptada para funcionar em qualquer dispositivo móvel. Seja ele um smartphone, seja um tablet. Opa! Aqui está complementando a frase de cima. A visão limitadora aqui já está um pouco mais ampliada, né? Para funcionar em qualquer dispositivo móvel. Ele não está simplesmente dizendo, vai rodar só no smartphone. Não. Ele está citando um smartphone, um tablet ou qualquer outro dispositivo que seja móvel. Logo, não é considerado um aplicativo, uma vez que não está disponível para ser baixado e instalado em um dispositivo. Opa! É uma solução nova com um conceito de mobile first. Olha só. Todo mundo enxergava a aplicação. Tá rodando lá na loja, só ir lá na loja, comprar e colocar. Mas peraí, a loja é só para smartphone? Não, né? A loja é para qualquer dispositivo, Android, iOS. Então não é só para telefone. Pois é. O que ele está concluindo aqui, ó? Quem se adapta é o desktop, não o contrário. Opa! Desktop? Quer dizer, então, que o desktop se encaixa nessa... Encaixa. Quem tem o Windows 10 sabe que tem a Windows Store e ela pode adicionar aplicativos no mesmo modelo da loja da Google, da loja da Apple. O modelo é igual. Tá vendo? É aquela visão. Ainda tem a plataforma universal do Windows, né? Você desenvolve para dispositivos Windows, Xbox, etc. Sim. Então, a visão dispositivo móvel, ela acaba de ganhar aí uma amplitude gigante. Já não é mais, é o celularzinho, é o tablet. É muito mais que isso. São TVs, geladeiras, micro-ondas, carros, motos, fones de ouvido. Recentemente, até óculos agora são dispositivos móveis.
Gente, nós estamos vivendo a era do IoT. Tudo praticamente pode ser colocado na rede. Ou seja, é uma ferramenta pensada para a criação de apps, com as funcionalidades e os recursos necessários para esse tipo específico de desenvolvimento. Olha só. Não, já é uma visão um pouco restrita, tá? Mas o texto como um todo já deu a entender que não é só isso. É mais que isso. E aí é importante que a gente tenha essa visão. É mais. O mobile é muito mais do que aquilo que a gente acha que é. Tá? Com uma plataforma mobile criada, a experiência do usuário será melhorada independentemente do tipo de tela em que esteja visualizando o site. Olha só, mudou. Ele já não está falando mais exclusivamente de um aplicativo feito no Android Studio, não. E aí a colocação do Wesley aquela hora, professor, a gente não vai usar o Android Studio, a gente vai dar uma olhada, mas a gente não vai fixar, porque a nossa visão é muito maior que essa. O nosso ambiente, o nosso foco é maior do que uma plataforma específica. Como as pesquisas nos informam, é preciso estar presente no mundo mobile, pois é lá que as pessoas consomem conteúdo atualmente. Toda e qualquer empresa que se preze tem um aplicativo na internet. E esse aplicativo de internet, utilizando as ferramentas adequadas, ele também pode ser um aplicativo móvel. Leia-se a sigla PWA. Como normalmente a criação de uma plataforma móvel ocorre após a existência de um site corporativo, presta atenção, é muito interessante que o desenvolvimento seja feito em um novo endereço, comumente com um M na frente. Por exemplo, se o site é chamado sitedaempresa.com.br, o novo endereço será m.sitedaempresa.com.br. Quer dizer, você está criando uma identidade para a aplicação. Tá? Mas precisa? Eu acho que não. E veja bem, eu usei a palavra eu acho. Então, eu não tenho certeza. Mas na minha concepção como programador, se eu tenho uma aplicação PWA, por exemplo, eu não preciso desse M. A gente vai ver isso na prática, mais para frente, tá? Vamos em frente. Qual que é a importância da plataforma móvel, então, professor? Vamos dar uma olhada. A aparência de um site faz toda a diferença no contato dos clientes com uma marca, principalmente na primeira vez. Primeira vez que a pessoa acessa a sua página, você está vendendo lá. Vamos supor que você esteja vendendo, sei lá, camisetas. Você está vendendo camiseta, tá? Porra, você tem que mostrar o seu produto. Mas mostrar o seu produto num site preto e branco, com as fotinhas aparecendo, tem alguns sites preto e branco que são muito atrativos. Mas por quê? Tem algo mais ali. Ali, nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, o material que o cara está fazendo propaganda é muito bom. E as camisetas são ótimas, excelentes. Não é aquele site carregado, pesado, que leva 2 horas para abrir uma página. Você vai carregar uma imagem e fica lá. Parece uma impressora daquelas matricial. Até que sai a imagem. Gente, não. Páginas que são criadas para funcionar apenas em ambiente desktop aparecem com um zoom maior quando a tela do dispositivo é menor. Em outras palavras, isso dificulta a visualização do conteúdo e se o acesso for realizado por meio de um smartphone. A gente sabe disso. Vai tentar acessar, por exemplo, uma página qualquer que não esteja preparada para um acesso via mobile, né, via um dispositivo móvel, ela vai aparecer tudo grandão lá, tá? Você não vai conseguir nem enxergar direito, né? Você tem que ficar dançando na tela para conseguir preencher um dado, clicar num botão, alguma coisa assim, tá? Isso é normal, a gente sabe. Perceba que nos dias atuais, esse tipo de readequação é imprescindível.
sobretudo no mundo dos negócios. O acesso à internet por meio de dispositivos móveis é crescente, praticamente dobrou no Brasil de uns anos para cá. Gente, hoje, com a pandemia, praticamente 70%, 80% do comércio passou a ser online, porque a galera não pode sair de casa. Quem sai de casa está correndo risco. Ah, não, porque eu escuto muito isso, tá, gente? Eu sou do grupo de risco, então eu escuto muito isso. Ah, não, porque a gente escutou isso um tempo atrás, né? Ah, é uma gripezinha. Gripezinha. Com mais de 110 mil pessoas mortas, só aqui no país. Mais de 2 milhões de pessoas infectadas. Num país com a saúde como o nosso. Imagina esses 2 milhões de pessoas. Como essas pessoas foram tratadas? Algumas foram tratadas muito bem. Mas e quem depende do SUS? Que é a grande maioria do país. São poucas pessoas que têm um convênio médico que pode ser atendido de uma forma de excelência. Falar que o SUS atende com uma forma excelente. Oi? No Brasil? Migão, se na Itália essa doença fez o que fez, quantas mil pessoas morreram na Itália? Olha o que fez a saúde, né? O sistema de saúde italiano quebrou em semanas, quebrou. O Brasil, a gente vê aí, ó, não, porque agora a pandemia está passando. Passando? Você já ouviu falar de uma coisinha chamada reinfecção? Gente, não tem vacina para bagaça. Ah, não, porque se eu peguei uma vez, eu não vou pegar mais. Quem falou isso para você? Pior, agora, recentemente, saíram as reportagens, estão mostrando aí que a pessoa, ela pegou uma vez, criou anticorpos. Não, não criou não. Ela pegou de novo e veio mais forte dessa vez. Tem casos que a gente sabe de pessoas que pegaram pela segunda vez e morreram. Na primeira vez não teve nada. Então, tudo isso motiva muito mais o consumo. Eu mesmo, acabei de jantar agora há pouco, pelo iFood. Eu pedi pelo iFood, o cara vem entregar na porta de casa. O cara vem com máscara e tal, né? Vem tudo limpinho, higienizado, tudo, né? A encomenda entregue toda bem arrumadinha e tal. iFood. Recentemente eu fiz compras pelo aplicativo, tá? Porque eu não posso sair de casa, né? Eu evito ao máximo sair de casa. Então eu fiz compras pelo aplicativo, tá? Recentemente meu carro deu problema, eu entrei em contato com o meu mecânico, ele mandou uma equipe para atender aqui, na garagem do condomínio. Eles consertaram meu carro aqui. O vizinho teve um problema com o carro dele também, mas foram 2 pneus que estavam furados. Ele, 2 pneus, como é que vai, né? Como é que vai resolver? E é um senhor de idade, né? Já idoso e tal. Gente, o borracheiro veio atender a domicílio. Veio com um caminhão. Não sei se vocês já viram, tem uns caminhãozinhos que rodam em Campo Grande, né? Que eles estão fazendo atendimento de domicílio. Você entra em contato, você, né, via WhatsApp, Aí, recentemente, tem na OLX para você conseguir fazer, né? Requisitar, solicitar o serviço. Tem serviço de eletricista, de encanador. Gente, nós estamos vivendo em um momento, a humanidade está vivendo um momento em que 70%, 80% das coisas é feito via internet. Se a empresa não ficar antenada com isso, a tendência da empresa é quebrar. E a gente já viu muita gente aí passando necessidade, quebrando por causa disso. Tem muito colega meu aí que não teve a visão, o conhecimento, não teve essa expertise de ir atrás, de descobrir como é que funcionam as coisas e tal. Na época olhava para mim e falava, não, isso aí não vai dar futuro não. Pois é. Então, isso influencia consideravelmente o comportamento do consumidor que utiliza esses equipamentos também para comprar. Acabamos de falar muito sobre isso, né? Temos vários exemplos agora.
Mais importante, ó, a experiência do usuário. Gravem essa frase, tá? Experiência do usuário. User experience. O X em inglês. Nunca esteve tão em voga como nos dias atuais. Quem manda é o usuário, gente. Quem manda é o usuário. Se o usuário gostar da sua aplicação, ele mesmo faz propaganda, ou usa o programa do fulano, aquele programa é top, aplicativo. Às vezes você está precisando de alguma coisa assim, o colega, não, mas usa tal programa. Não usa isso aí não, isso aí é muito complicado. Tem um aqui, ó, show de bola. Gente, a melhor propaganda que existe é o próprio consumidor. Hoje, para construir um site, você precisa ir além do aspecto visual. Ou seja, considerar fatores como navegabilidade, interação, URL amigável, conteúdo relevante, carregamento rápido e imagens flexíveis. Olha só. Não é simplesmente abrir uma IDE e começar a escrever HTML lá, não. Já foi esse tempo, ó. Mas isso foi há 15 anos atrás, pelo menos, tá? Enfim, cada pormenor deve ser tratado com máxima diligência, pois disso também depende a experimentação do cliente. De nada adianta a melhor estratégia se o site não oferece condições de usabilidade. Dito isso, os lojistas ou empreendedores, de modo geral, não têm outra escolha a não ser tornar responsivas as plataformas que utilizam. Pegar aquele site e arrumar uma forma dele ser visualizado de maneira adequada no smartphone. Isso implica ajustar o tamanho das telas, melhorar a conexão e investir em segurança. As fraudes ainda são entraves para os compradores virtuais. A gente morre de medo. Eu morro de medo. Eu não faço... Tem certo tipo de coisa que eu não faço de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Apesar de manter muitas coisas online e tal, mas tem certas coisas que eu só aceito vendo. A pessoa mandou para mim, tá no meu e-mail. E mesmo assim ainda fica com o pé atrás. Tá? Benefícios e dificuldades. Mas é tudo bom assim, tudo tranquilo. Não. Como tudo na vida, tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Vamos lá. Alguns benefícios, tá? Maior velocidade no acesso. Como o site estará totalmente propício para funcionar em dispositivos móveis, suas páginas serão carregadas com mais velocidade. Os arquivos de montagem funcionam somente naquele ambiente, são construídos pensando na capacidade desses aparelhos. Então você está construindo algo que vai ser feito para rodar em mobile, para rodar em dispositivo móvel, uma resolução adequada. Você não vai construir um monstro, né, de site para rodar no smartphone com 2 GB de memória. Não dá. Não dá. Quem tem aí sabe o que eu estou falando. Não dá. Personalização da página. É possível, via programação, exibir ou ocultar elementos visuais da página. De onde está vindo o acesso. Um banner ou menu, por exemplo, que é apresentado em um tablet, pode ter seu tamanho ou posicionamento alterado quando for aberto a partir de um smartphone. Muda a posição, em vez de estar aqui, passa para cá. Tá. Esse banner enorme que tem na página, ele some quando está no dispositivo móvel. Não tem esse banner, ele já vem direto à página. A página é toda alinhada, centralizada, certinha, não tem aquela distribuição maluca que tem, né? Pois é. Nesse ambiente, a liberdade que designers e programadores têm é visível e muito benéfica para o projeto. De fato. Tá? Redução na taxa de rejeição. A interação nos meios digitais é um fator muito importante para que seu site apareça mais na internet. Pois, se o Google entende que as pessoas não interagem, ele perde posições. Seu site some na busca. Ele não aparece quando a pessoa manda procurar. Nesse caso, a plataforma responsiva contribui para que haja diminuição de usuários que acessam a página e abandonam sem qualquer indício de contato. Então, dê motivos que para eles permaneçam e interajam mais. Então, literalmente, é tornar atrativo, informativo, interessante
né? Para evitar que a sua página, a sua aplicação seja rejeitada. Isso acontece muito, tá, gente? Mais um benefício, melhora na conversão de leads e vendas. Aqui nós estamos falando do Cascaio. Se sua empresa utiliza muito as redes sociais ou qualquer outro canal para promover as ações da marca, ter um site responsivo é essencial para atrair e vender mais. A chance de alguém se inscrever, compartilhar ou simplesmente passar mais tempo navegando certamente aumenta. Quanto mais tempo a pessoa passa no seu site, procurando as coisas, lendo notícias, lendo a respeito de produtos que a interessam, tal, é mais interessante para você. Porque você se torna mais visto na web, né? As ferramentas de busca, como o Google, né, ela elege os sites através do número de acessos. Se você mantém o seu público lá e cada vez mais vem gente interessada, o teu nível na busca do Google aumenta. Vamos lá. Em tudo são flores, né? Tem as dificuldades. Gestão, integração e controle. Gente, aplicações móveis geralmente tem vários problemas de integração. Isso é sério, tá? Surge quando se fala em plataformas móveis. Por que escolher esse tipo de abordagem? Até em casos menos complexos, nos quais a TI poderia desenvolver um app avulso sem gastar com apoio tecnológico. Resposta é simples. Criar e manter um aplicativo hoje é muito mais do que escrever seu código. Isso é óbvio, a gente já sabe. Não é só criar um app e encher de código lá dentro. Não. É preciso monitorar constantemente a experiência do usuário, gerar e analisar indicadores de performance e transformar esses dados em novas estratégias e atualizações. Olha só, isso não é trabalho de uma pessoa qualquer. Como eu falei, é o lance daquele especialista em humanas, que conhece o usuário. É o especialista na experiência do usuário. Essa pessoa não é de exatas. Essa pessoa é de humanas. Geralmente alguém com alguma especialização em psicologia, ou um psicólogo com especialização em TI. Que acontece, tem bastante, tá? Psicólogos especializados em doenças e sintomas causados pela TI. Eu tenho uma colega que é especialista nisso, tá? Ela trata depressão em profissionais de TI. Ah, não, frescura. Se você soubesse quantos clientes ela tem. Para executar essas tarefas, você precisa de recursos inteligentes, integração e controle sobre o seu produto. Tudo isso seria facilitado, automatizado e agilizado com uma plataforma completa como base. O lance da integração falta. A aplicação móvel não é pensada para esse tipo de coisa, tá? Mas existem formas de resolver esse problema. Experiência do usuário. Podemos observar algumas vezes esse termo ao longo do texto, porque é muito importante. Bom, não tem nem comparação, tá? Para quem desenvolve para mobile. A experiência do usuário é um conjunto de elementos, fluxos e informações que guiam uma pessoa por um aplicativo e facilitam seu uso, além de surpreender com a quebra e superação de expectativas. Gente, como eu falei, o especialista na experiência do usuário não é alguém de exatas, é alguém de humanas. Criar uma boa experiência do zero é difícil e custa tempo. Plataformas móveis criam um atalho, oferecendo uma base comprovadamente funcional para que o desenvolvedor construa em cima. Então, não é só simplesmente sair criando código que vai resolver o problema, não. Você precisa de apoio de uma equipe especializada que conheça a experiência do usuário, que saiba como extrair esses elementos, né? Como montar os gráficos baseados. O usuário gosta de clicar mais aonde? Essa cor não agrada o usuário. Esse ambiente aqui, ele desagrada porque tem muita tecla, tem que fazer muita coisa para chegar onde o usuário quer. Experiência do usuário. Tá? Responsividade. Algo que faz muita diferença para a experiência do usuário é a responsividade de um aplicativo.
E o que seria isso? Ó, a velocidade com que ele abre, aplicações lentas deixam a gente nervoso. O tempo de resposta entre sequência. Pô, eu pedi para fazer uma coisa, leva 2 horas para executar. Eu quero morrer com isso. Eu, pessoalmente, se eu tenho o que eu fico mais brabo, vou confessar para vocês. Eu fico muito bravo, acho que vocês também passam por isso. Eu fico muito bravo com o controle da NET. Aquela caixinha da NET. Mas eu descobri que o problema não é o controle da NET. O problema é a caixinha. A NET encheu de coisa ali dentro e achou que aquela caixinha de nada vai dar conta do serviço. Não vai dar conta do serviço nunca. Isso tudo tem a ver com um bom código e uma boa performance. Quanto à estrutura móvel é baseada, olha só, ó, primeira vez que a gente vai citar, tá? Quando a estrutura móvel é baseada na nuvem e oferece recursos de cloud para o seu produto, você garante a qualidade dessa parte do seu trabalho. Primeira vez que aparece a expressão falando sobre nuvem. É a primeira vez. Então, e o que seria a nuvem? Vamos dar uma olhada. Tem um pouquinho falando a respeito aqui para frente, tá? Guarda aí, segura aí. Ferramentas de prototipagem. Prototipagem, criar protótipos, modelos. Como é que a aplicação vai ficar antes de ficar pronta? Cria um protótipo para saber como é que vai funcionar. A gente sabe disso, são testes, né? Com usabilidade, boa experiência e responsividade, um app está pronto para o sucesso. Seja para atender às demandas de produtividade, seja para encantar clientes. O que você precisa, então, é só colocar as suas ideias em prática. Até nisso, as plataformas especializadas são uma boa ideia, já que elas contam com assets, layouts e templates que facilitam muito a criação de protótipos. Em termos, isso não é uma unanimidade, não é toda a plataforma que vai encher você de recurso que permita você fazer isso. Não é toda a plataforma que faz isso. Na verdade, alguns desses recursos são bem chatos de utilizar. Né? Assim, dá para apresentar, testar e validar suas ideias de aplicações móveis com muito mais velocidade, sem ficar perdendo tempo construindo códigos complexos que precisarão ser refeitos depois. Prototipa primeiro para depois codificar. O melhor sistema, nesse caso, é aquele que oferece mais recursos para esse tipo de prototipagem, que permite chegar a um resultado funcional com o mínimo de programação. Gente, isso não é unanimidade, tá? Tem muitos frameworks que oferecem uma enormidade de ferramentas, mas no fim das contas é muito do mesmo. Já eu conheço frameworks que oferecem muito pouco, mas como a equipe já está habituada a trabalhar com boas práticas, a prototipação é uma disciplina natural da equipe. Então a ferramenta não precisa fornecer uma caixa de ferramentas gigante para que você possa fazer as coisas. Não. A equipe já está preparada, já tem maturidade para isso. Inclusive, provavelmente, essa equipe já tem ferramentas de protótipo que ela já prefere utilizar. Então, o framework não precisa oferecer tanta coisa. Isso é um problema, tá? Porque tem hora que alguns líderes de projeto, alguns líderes de equipe, eles focam em um tipo de ferramenta que geralmente não é a opção ideal para um ambiente de desenvolvimento de sistemas. E aí, quando entram programadores experientes nessa equipe, geralmente tem problema. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, tá? E geralmente, um lado não escuta o outro. Tá? É isso que acontece. Uma pena. Algumas abordagens. Eu queria, antes disso, deixa eu falar um pouquinho. Não, tudo bem. Tá, não tem problema. Eu acho que eu falo aqui embaixo. Falo. Então, vamos deixar, vamos continuar. E lá embaixo eu falo sobre a nuvem. Tá? Algumas abordagens de desenvolvimento, tá? Aqui vai entrar naquilo que o Igor tinha citado. Eu estou com dúvida a respeito de aplicação nativa, aplicação híbrida, tal. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Aplicativos mobile empacotados são aqueles que vêm prontos na loja para você pegar. A curto prazo, os aplicativos empacotados são úteis para dar o pontapé inicial na implementação de projetos móveis.
No entanto, as funcionalidades desse tipo de aplicativo são limitadas e talvez não sejam suficientes para conectá-lo a sistemas corporativos proprietários complexos. Lembra que eu falei que um dos maiores problemas de aplicações móveis é a integração? Pois é. Se você tem um produto que não se emprega, ou, não, desculpe, não se integra a um conjunto de ferramentas que o seu cliente já possui e que ele quer consumir, você tem um problema nas mãos. E sério. É provável que as empresas ainda precisem desenvolver um código personalizado, customização, tá? Para adicionar funcionalidades mobile e os recursos de integração necessários. Quer dizer, ó, o seu produto não está pronto. Ele vai ter que ser customizado para atender aquele cliente. Isso é um problema sério, hein? Olha lá. Serviços móveis integrados para desenvolvedores. Ah, aqui a coisa muda. Ali a gente estava falando do quê? Desses tipos de aplicação nativa, né? Que já vem pronto, um ambiente de desenvolvimento como o Android Studio, como o Xamarin da Microsoft, onde você desenvolve a sua ferramenta ali, belezinha tal. Ela tem conectividade, ela tem integração, ela prevê ferramentas de conectividade com ela. Você desenvolveu pensando nisso? Entenderam o que eu quero dizer? Serviços móveis integrados para desenvolvedores. É uma das respostas para isso, tá? Nesta abordagem, a tecnologia é considerada parte de uma infraestrutura integrada. Ela é parte, ela não é todo. Ela é parte. Para desenvolvimento de aplicativos nativos em nuvem. Olha só, Igor, aplicativos nativos em nuvem. Não é em Android, não é em iOS, não é em Xamarin, não. Em nuvem. Para atender um leque amplo de opções. Ao adotar essa abordagem, os desenvolvedores têm à sua disposição um conjunto de serviços móveis reutilizáveis em diversos aplicativos e plataformas. Então, você desenvolve uma aplicação básica cujos recursos já existem em uma terceira. Você simplesmente integra a sua, lá, naquela aplicação, ele executa determinada tarefa, aquela tarefa responde para você um JSON, um pacote de dados em formato JSON, XML, e ali você simplesmente expõe os dados que foram catalogados, ou as operações, o relatório, ou os produtos, né? Exibe os produtos. Então, como é que a gente chama isso? Integração. É um desenvolvimento de uma aplicação que usa o mecanismo de integração. Ela é nativa da nuvem, não da ferramenta, não do ambiente, não da plataforma. Não, ela é nativa da nuvem e ela consome serviços que estão na nuvem. Em vez de adicionar mais uma plataforma de desenvolvimento, as empresas podem ampliar a abrangência das que já possuem para os casos de uso de tecnologia móvel. Então, é você desenvolver uma aplicação que consome um serviço hospedado em um servidor corporativo da empresa, e esse servidor, ele é o responsável, por exemplo, pela geração de relatórios. Não é a sua aplicação que vai gerar o relatório. Sua aplicação vai solicitar o relatório. Outro aplicativo especializado nisso vai produzir o relatório e mandar para você o JSON que corresponde aos dados que serão exibidos. Qual que é o seu trabalho? Desenvolver a forma de exibir o relatório. Só. Você não faz mais nada. Gente, isso é muito fácil. Você não precisa fazer toda a pesquisa, você não precisa criar os cubos de dados que correspondem à pesquisa OLAP, que tem que ser feita dentro de um Big Data para extrair informação. Você não precisa fazer nada disso. Você simplesmente dispara o endereço passando parâmetros e fica esperando a resposta. Isso se for um produto síncrono. Porque se for assíncrono, você dispara e nem espera. Vai fazendo outra coisa. Na hora que lá terminar, ele vai avisar e você vai consumir. Entenderam? Vamos em frente. Importante, ó. Os aplicativos móveis pré-empacotados são uma opção para casos de uso com consumo básico.
Básico. E nas situações em que a escalabilidade e a segurança dos dados são preocupações secundárias. Nossa! Que situação comum é essa que a segurança ficou relegada a segundo plano? No entanto, para oferecer soluções móveis corporativas, as organizações precisam de uma plataforma de desenvolvimento que favoreça a flexibilidade, a consistência e a segurança. Não pode abrir mão disso nunca, tá? São 3 coisas que são fundamentais de uma aplicação que utilize o desenvolvimento nativo na nuvem. Ela é uma ferramenta que consome integrações. Ela precisa de flexibilidade, consistência e segurança. Tá? Guardem isso na memória. Microserviços. Nossa, isso aqui é o que há de mais recente em desenvolvimento na nossa área. Tá? Os desenvolvedores modernos frequentemente utilizam microserviços para desmembrar aplicativos em componentes menores. Com os microserviços, é bem mais simples estender recursos para aplicativos móveis, sem a necessidade de repetir o mesmo trabalho inúmeras vezes. Ao combinar microserviços com containers, temos a base do desenvolvimento nativo em nuvem, que é fundamental para cumprir os requisitos digitais modernos que tornam os aplicativos móveis confiáveis, seguros, ágeis e confiáveis. Ele foi redundante, tá? Depois eu corrijo isso aqui. Veja bem, eu vou dar alguns exemplos para vocês que exemplificam essa situação. Vamos pensar num sistema que faça venda de camisetas online. Você precisa cadastrar os seus usuários. Muito bem. Vamos pensar na tela de cadastro. Tá? Nome, endereço, telefone, opa, beleza. Aonde você pode usar microserviços aí? Um sistema de cadastro de usuário precisa, a nível de desktop, todo mundo sabe, de, por exemplo, em se tratando de endereço, uma tabela de cidades, uma tabela de estados, algo que valide CEPs, né? Geralmente, o que a gente pode fazer? Ah, não, eu aponto lá para o meu banco que eu consumo o serviço lá. Bem, numa abordagem mobile, isso daria errado. Por quê? 2 opções. Se é nativo e focado na plataforma, essa tabela de estados e municípios ela tem que estar dentro da tua aplicação. Agora, vamos imaginar que um mecanismo de validação de CEP não fica dentro da plataforma. Você tem que consumir de fora. Se você vai consumir de fora um mecanismo de validação de CEP, por que não validar também e consumir serviços que forneçam estados, municípios e a própria validação de CEP? E digo mais, por que não consumir um serviço no qual o usuário forneça o CEP e imediatamente já vem estado e cidade? Mas olha só o que eu acabei de dizer. Consumir um serviço. O serviço não é seu. A sua aplicação consome um serviço de fora. Olha a diferença. Você não desenvolve, já está pronto. Você só consome. Meus caros, nós fizemos isso na disciplina passada. Nós construímos uma API. Lembram-se disso? E é justamente a mesma coisa. A analogia está aí. A diferença é que quando você está trabalhando com microserviço, você está pensando em uma parte de um todo. O que seria o todo no nosso caso? A página de cadastro inteira. É o todo. O que seria a parte? O CEP. Porque se eu fornecer o CEP, ele volta o estado e o município para mim. Beleza.
Então quer dizer que cada partezinha daquela tela de cadastro poderia ser um microserviço? Poderia. Vou dar outro exemplo dentro da própria página de cadastro. A pessoa fornece o CPF e você precisa validar. O que você vai fazer? Você cria um mecanismo de validação do CPF ou você usa o mecanismo de validação do CPF que exige da Receita Federal? Ah, não, é só uma função JavaScript que faz essa validação. Como é que você vai saber se esse CPF é válido ou não? Não tem como. Você tem que consumir o serviço dos caras. E se você precisa consumir o serviço da Receita Federal, por que não consumir os microserviços para ajudar você? O cara informa o CPF e você busca se você consegue validar se o CPF está ok, se ele é válido, se está ativo, né, o cadastro da Receita Federal, né? E outras coisas mais que dá para você buscar também de outras informações, certo? Então, outro exemplo interessante, você não desenvolveu nada, você só consome, certo? Nós construímos a API semestre passado. Tudo bem, nesse semestre nós vamos construir uma forma de consumir a API, que é justamente o nosso trabalho, certo? Vamos em frente então. E por falar em nuvem, vamos tratar um pouquinho do que é. Bem por cima, tá? Não vou mergulhar no assunto de cabeça, não, tá? De forma resumida, a computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise, inteligência, pela internet, a nuvem. Para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala. São coisas que você não precisa ficar se preocupando. Você não tem que se preocupar, porque meu aplicativo eu vou fazer uma venda final do mês, vai aumentar o consumo, eu vou ter que aumentar a largura de banda, eu vou ter que aumentar a capacidade do servidor. Se você tiver um serviço de nuvem que te atenda, você simplesmente vai lá e muda um parâmetro lá, dizendo que naquele período, daquela semana, você vai precisar dobrar a sua capacidade. Só isso. Não precisa fazer mais nada. A nuvem faz por você. Ou o serviço de hospedagem que você está usando. Tá? Aí eu estou falando da Azure, eu estou falando da Red Hat, da Amazon, desses caras aí. Tá? Nuvem, computação em nuvem. Você normalmente paga apenas pelos serviços de nuvem que usa, ajudando a reduzir os custos operacionais, a executar sua infraestrutura com mais eficiência e a escalonar conforme as necessidades da sua empresa mudam. Então, como eu falei, final do mês eu vou fazer uma promoção de venda, tal, não sei o quê. Você simplesmente entra lá na ferramenta da Azure, ou da Red Hat, ou da Amazon, e diz que na semana de tanto a tanto, você vai precisar dobrar a sua capacidade de banda, ou a sua capacidade de processamento, ou a sua velocidade de atendimento. Acabou. O serviço de hospedagem automaticamente já vai atender a sua necessidade. Isso é computação em nuvem. Tá? Vamos continuar aqui. Uma plataforma de desenvolvimento nativa em nuvem com os serviços mobile integrados pode fornecer uma abordagem unificada para o desenvolvimento de aplicativos mobile, web e nativos em nuvem. Olha só. Viabilizar o uso de frameworks de aplicações modernas, voltados para o servidor e o cliente. Garantir o uso eficiente dos recursos. E proporcionar uma experiência de usuário consistente. O que isso significa? Significa que você tem, em um único lugar, todo o arcabouço de ferramenta que você precisa para desenvolver sua aplicação, para usar integração e usar troca de mensagens e informações com vários serviços hospedados no mesmo ambiente de nuvem. Com isso, associado a recursos eficientes como banco de dados rápidos, né, e ágeis, ferramentas de análise de performance, de experiência do usuário e outras coisas. Então, você consegue
obter um resultado muito mais positivo no teu contexto do que simplesmente desenvolver uma aplicação e jogar na loja e seja o que Deus quiser. Tá? Automatizar operações, incluindo instalações, upgrades e gerenciamento do ciclo de vida. Olha só que legal. O cliente não precisa ficar atualizando a aplicação. Ela faz isso sozinha. E PWA é especialista nisso, tá, gente? Permitir a portabilidade de cargas de trabalho para que as aplicações funcionem com consistência dentro e fora da nuvem. Olha só que legal. A aplicação funciona dentro e fora da nuvem. E você nem percebe. Facilitar a escalabilidade horizontal para que a organização esteja preparada para atender às mudanças na demanda. Uma semana estou aqui. Na outra, a demanda duplicou, triplicou, quadruplicou. Aí, de repente, volta de novo. Essa flexibilidade de processamento, de armazenamento, de memória, de velocidade em processamento, é a especialidade da nuvem. Por isso é tão interessante a gente deixar o ambiente nativo e partir para um ambiente voltado para uma plataforma de desenvolvimento na nuvem. Tá? Muito bem. Hora das conclusões. Hora de avaliar o que vimos. Ter uma plataforma móvel certamente aumenta a visibilidade da marca na internet e ainda potencializa suas chances de conquistar mais leads. Quando falo em leads, nós estamos falando de vendas, tá? No entanto, existem várias formas de desenvolver uma plataforma. É necessário compreender as necessidades e complexidades do problema que se deseja resolver, bem como a arquitetura selecionada. E como vimos, a experiência do usuário vem assumindo um papel notável na implementação de ações e constituição de novas tecnologias. Desculpa. Então, o que a gente pode concluir quando a gente está discutindo sobre plataformas móveis? Primeiro, o desenvolvimento nativo não é interessante. Na minha percepção, talvez alguém discorde. Por favor, se discordar, fale comigo aí. Não me deixa no vácuo. Mas na minha percepção, o desenvolvimento nativo para mobile, ele não é tão interessante. Por quê? Vamos pensar em o que é desenvolvimento nativo. Desenvolvimento nativo é a seleção de um framework que trabalha em uma única plataforma. Android Studio, para desenvolver para Android. Objective-C, para desenvolver para o iOS. E o Xamarin, que pode desenvolver tanto para um quanto para outro, porque é interpretado, né? Ele gera o código que vai ser rodado lá. No entanto, alguém já teve experiência de rodar o Android Studio? Já botou para rodar alguma vez? Já, professor. Pesado demais. O que você achou, Wesley? Muito pesado, travou meu PC. Allah. Diz para mim a configuração do PC que você rodou ele. É 1 i3, mesmo assim travou. 4 GB de RAM. Um i3 com 4 GB de RAM. Uhum. Você estava rodando mais alguma coisa ou só ele? Só ele aí também tem uma parte assim que tem uma telinha, né, que mostra como é que aparece lá o que você está fazendo. Eu rodei esses dois, que é tipo o celularzinho. Travou o PC? Travou. Aí, para vocês verem. E o meu que é do Core 4 GB. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Vocês já viram lá na faculdade o Visual Studio rodando num i3 com 4 GB de RAM. A pergunta que eu faço, e é a pergunta que todo desenvolvedor nativo faz: por que a plataforma é tão pesada?
E a exclusividade do Android Studio? Não. A ideia de desenvolvimento em Objective-C para trabalhar com iOS é tão ou mais pesada que o Android Studio. Compilação? Não, para você abrir a ideia. O Wesley travou o PC só de abrir a ideia. Meu PC é assim também. Você vê. Aqui, por exemplo, eu tenho um AMD, um FX8325, né? Que roda em geralmente 3,4, tá? GHz. Eu tenho 32 GB de RAM. O SSD, onde está armazenado o Windows, é um SSD de 480 GB só para o Windows. E eu tenho também, mas aí não vem muito ao caso, tem placa de vídeo e tal, tudo mais. Então, é uma máquina razoável. 32 GB de RAM, máquina boa. Eu rodo máquina virtual na memória RAM. Já começa por aí. O Android Studio leva até 4 minutos e meio para abrir. O Android, eu não tenho coragem de abrir ele aqui, rodando para vocês agora, compartilhando tela. Eu não tenho coragem de abrir, porque eu acho que vai travar o PC e aí, como o Microsoft Teams ele come uma boa faixa aí de processamento de PC, então é melhor nem tentar. Eu nem tento, tá? Mas vocês já viram eu rodando o Visual Studio junto com o Teams. Vamos fazer um teste? Ó, eu cliquei agora no Visual Studio. A tela dele aí. Olha quanto tempo ele levou para abrir. Eu não levei nem 5 segundos. Se eu clico aqui, ó, ele abre direto a IDE. É um comparativo. É um comparativo. Mas não deixa de ser algo interessante. Por que que uma IDE tão boa e tão famosa não é tão pesada como o Android Studio? Se eu for tentar, eu não vou nem tentar abrir o Eclipse aqui. Porque se eu tentar abrir o Eclipse, é capaz de travar o Microsoft Teams também. Porque o Eclipse que eu tenho é uma versão que mexe com banco de dados. Tá? Banco de dados Oracle. Então, não é uma boa ideia eu tentar abrir, não. O NetBeans eu nem instalei, porque esquece. Eu desisto. Se tiver que rodar o NetBeans aqui, esquece. Eu não sei por que essas ideias são tão pesadas assim. Tá? Eu instalei o Android Studio por uma questão de testes e tal, para dar suporte a uma aplicação de cliente. Eu tive que falar pro cara, falou, ó, você desculpa, mas não vou poder dar suporte para você, porque o Android Studio não roda aqui, de jeito nenhum. Ele falou, não é exclusividade sua, não roda em quase lugar nenhum. Então por que ele escolheu uma ferramenta dessa? Aí vem a resposta. Eu não escolhi. Foi a empresa que desenvolveu a aplicação. Tá vendo? Então, gente, a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Tá? Isso é muito sério. A gente cai em algumas armadilhas em função de quê? Em função da falta de conhecimento do que tem hoje no mercado. Antes de iniciar essa apresentação, talvez vocês não tivessem tanta noção do que a computação em nuvem pode fazer para a gente no desenvolvimento móvel. Salvo um ou outro que assistiu as palestras, que assiste as palestras, os cursos e tal, a maioria das pessoas hoje em dia não tem a menor noção disso. Quando fala em desenvolvimento para dispositivo móvel, que é o próprio nome da disciplina, a pessoa pensa que é para programar para celular. Inclusive, foi uma das coisas que eu discuti muito com a coordenadora, que tem que desmistificar isso, sabe? Por isso que mesmo eu montei a apresentação justamente para mostrar para vocês isso. Dispositivo móvel, gente, não é só celular. A gente está na era do IoT.
tudo, praticamente tudo, dá para colocar na internet. Dá para ser controlado pela internet. Então a gente vai se focar exclusivamente num tipo de desenvolvimento, como é o material didático da disciplina? Não, eu não faço isso. E eu garanto para vocês que ao final dessa disciplina, vocês vão entender do que eu estou falando. Aqueles que ainda ficam com o pé atrás, não sei o quê. No final da disciplina, vocês vão entender. Como a maioria das turmas entendeu. Na hora que você vê o trem rodando, aí você fala, nossa, realmente, eu não tinha nem noção disso aqui. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente estava discutindo? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer relatar alguma experiência, como a que o Wesley teve aí? Quer falar a respeito? Não? Beleza. Se quiserem falar, podem falar. Estou aqui ouvindo. Eu vou mudar aqui agora a tela, vou mostrar outra coisa aqui para vocês, tá? Aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos discutir um pouquinho a respeito do trabalho. Agora a gente vai falar de algo muito sério, tá? Os trabalhos que valem 50% da nota de prova. Bom? Então, o que nós vamos fazer? Na verdade, é uma coisa bem progressiva. Se a gente fizer direitinho, fica bem legal, tá? Primeiro momento, ó. Para N1, nós iremos criar um cliente HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, para consumo de uma API. Repara que é um cliente simples. Simplesmente vamos desenvolver uma página que vai consumir um cliente. Esse cliente é uma REST API pronta. Olha só, uma REST API pronta. Semestre passado, nós desenvolvemos uma API. E vocês têm uma noção muito grande de como ela funciona. Nesse semestre, nós vamos desenvolver a outra ponta. Que é o quê? Em primeiro momento, uma aplicação que vai consumir uma API. E detalhe, apesar de estar usando Bootstrap, JavaScript e tudo mais, ela é simplesmente uma página HTML com JavaScript. Para N2, a gente vai avançar com essa aplicação para o modelo PWA, tornando nossa aplicação responsiva. Então, no primeiro momento, a aplicação, o trabalho de vocês, só vai funcionar como? No navegador. Só. Eu vou abrir o do Google Chrome e vou rodar a aplicação de vocês. Beleza. Só isso. Para N2, é um pouco diferente. Porque nós iremos avançar com o modelo PWA. Nosso objetivo é esse. E a gente vai tornar a aplicação responsiva, pronta para rodar em qualquer dispositivo. O que isso significa? Significa que eu vou pegar a aplicação de vocês, eu vou hospedar em algum lugar e eu vou baixar, acessar a aplicação pelo navegador, pelo smartphone ou pela Smart TV, e a aplicação de vocês tem que me dar a opção de instalação. Professor, como é que eu vou fazer isso? Calma. Isso é a mágica do PWA que a gente vai ver lá para frente. Tá? Mas é possível? É. Dá para fazer. Tá? E é muito mais fácil do que parece. E é por isso que se tornou tão popular no mercado hoje em dia. Tá? Então, resumindo. Para N1,
Vai criar uma página em HTML e JavaScript usando jQuery e vai consumir uma API. Só isso. Beleza. Para N2, vai pegar esse mesmo projeto, vai aplicar responsividade nele e vai deixar ele pronto para rodar como PWA. Nós vamos botar para rodar PWA e vai ter que ter a opção de instalação como um aplicativo nativo da plataforma. Seja em smartphone, seja em tablet, seja em Smart TV, eu devo testar nas 3 possibilidades. Tá? Professor, tem como fazer isso? Tem. Tem como. Beleza? Importante aqui, ó. Presta atenção. A aplicação deverá conter tem uma boa dose de boa prática nessa história aí. Tá? Bem como as práticas de programação. As boas práticas de programação. Então, o seu JavaScript tem que estar impecável. Usando boas práticas. O HTML tem que ser bem indentado. Aquele código elegante, bem arrumadinho. Tudo bem feitinho. Certo? Usando boas práticas. Então, não é só dizer, não, vou desenvolver um site. Vou entregar para o Luizão e tá bom. Faz isso não. Faz não. Faz não, porque já vai começar a contar metade dos pontos. Só de abrir e olhar que tá desse jeito, já é metade da nota. Dali eu venho contando. Vocês sabem que eu sempre faço isso, né? Eu dou 10 para todo mundo. E aí vem 9, 8, 7, 6, 5, 4. É assim que funciona. E é assim que eu vou fazer assim também. Tá? Importante aqui, ó. Nós utilizaremos Swagger e Postman para testes de consumo da REST API. Na verdade, nesse trabalho não é Swagger, é mais Postman, tá? Swagger é o que a gente usou lá na API, em ADS. Aqui, a gente vai usar o Postman para testar a API. Porque a gente precisa conhecer a resposta, conhecer intimamente a resposta da API para saber como vai pegar os dados e exibir esses dados, tá? Importante, tá? A gente vai construir esse trabalho juntos. Então, eu vou estar construindo isso para vocês durante a aula. Eu vou estar construindo a aplicação HTML, o JavaScript, o Bootstrap. Isso para N1. Aí na N2 eu vou estar aplicando responsividade. Eu vou estar testando no Postman para ver se está tudo ok. Aí eu vou estar aplicando boas práticas, fazendo os ajustes necessários. Certo? É óbvio que eu não vou cobrar a mesma API, né? Eu vou usar uma API para mostrar para vocês como faz. Vocês vão fazer o trabalho baseado em outra. Tá? Já vou adiantar que tem 3 APIs na mira para vocês usarem. E deixa eu só confirmar uma coisa. A lista de presença tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, baseado na lista de presença, tá faltando gente aqui, hein? Tá faltando o Paulo Flamínio e a Laura Mayumi. Micael. Não conta, porque é meu PC conectado. A Laura vai pagar essa disciplina? Vai sim, aham. Então ela tá matando aula logo de cara. Tá bom. Passa esse recado para ela e manda ela assistir os vídeos, tá? Tá bom, não tem problema. Beleza. Igor, você tem contato com o Paulo? Tem sim, professor. Tá, então fala com ele, fala para ele ver o vídeo aqui, para ele acompanhar o que está acontecendo, tá? E para entregar relatório. Ok. Beleza.
Então tá, gente, alguma dúvida sobre o trabalho? Sobre o que vai ser feito? Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa que queira colocar? Não? Beleza. Se aparecer alguma coisa, pode falar comigo depois, tá bom? Então vamos voltar então para o nosso encerramento, tá? Já são 8h54, eu vou entrar na última meia hora, como eu prometi, né? Eu vou falar sobre... Vou falar sobre o relatório de aula de hoje. Vamos lá. Então, para encerrar nossa aula, tem a primeira atividade. Gente, eu não preciso falar daquele sermão, em PO2 eu dei aquele sermão falando de relatório. Aqui eu não preciso, porque só tem cobra criada, gente que já fez um semestre inteiro comigo com relatório. Então, sabe como funciona o esquema de relatório. E sabe como eu estou cobrando agora a qualidade do material que está sendo entregue. Eu dei uma olhada em alguns relatórios de PO2, eu fiquei preocupado. Mas eu não vi nenhum, eu não me preocupei, vamos dizer assim, com nenhum de vocês. Me preocupou a galera da ciência. Eu acho que eu vou ter que dar uns puxão de orelha na próxima aula, tá? Mas como o Igor bem lembrou na aula passada, no semestre que se passou, eu fiz muita vista grossa para isso. Porque era a primeira vez que a gente estava implantando esse modelo. Agora eu não vou fazer vista grossa, não. Tá? É a primeira aula, o pessoal de ciência está chegando, eles são tão enrolados quanto vocês, a questão de final de curso e tal. Mas também ali só tem cobra criada. Então é puxão de orelha, ajusta de novo, volta pro trilho, ajusta o caminho e aí a gente continua. Beleza? Então vamos lá, o relatório de aula de hoje. Baseado nas experiências desta aula, escreva seu relatório assinalando a sua experiência ao compreender do que trata os seguintes tópicos. Lembrem-se, redação pessoal, né, de cada um de vocês falando a respeito do assunto. Eu quero que vocês falem sobre as definições de plataforma mobile, baseado em tudo que a gente discutiu aqui. Tá? Eu quero que vocês me definam as plataformas mobile, as suas complexidades, os seus benefícios e as suas dificuldades, né? Inclusive, eu estou falando aqui no item abaixo, né? Benefícios e dificuldades do desenvolvimento de plataformas mobile. E eu quero que vocês foquem principalmente nessa questão da dualidade entre a plataforma mobile nativa e a plataforma mobile para nuvem. Aquela que integra produtos de terceiros. Tá? Quero que vocês se foquem nisso aí. Pesquisem, olhem mais um pouco. No AVA, eu postei 2 artigos, na pré-aula e na pós-aula, que falam sobre esse assunto. Se vocês quiserem, eu coloco também lá no WhatsApp da turma, eu ponho os 2 links que eu coloquei no AVA. Tá? Porque nem todo mundo está com acesso ao AVA ainda. Tem muita gente com problema. Então, eu vou colocar, tá? Eu vou colocar os 2 links lá no WhatsApp da turma, que fala sobre esses assuntos. Então, leiam os artigos, tá? Na próxima aula eu vou trazer alguns vídeos também, algumas palestras sobre o assunto. A gente não vai assistir palestra aqui, tá? Eu vou colocar no AVA, vou colocar no WhatsApp, para que todo mundo possa acompanhar. Gente, tudo isso que está sendo divulgado como material oficial da disciplina cai na prova. Eu falei, vai cair na prova. Todo mundo já sabe, mas é bom avisar. Beleza? Muito bem. Prepare seu relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. Olha, o assunto oficial, hein? Lembre-se disso, tá? DDM atividade 2020-8-27. Data de hoje ao contrário. Data de entrega. Ah, Igor, lembra que na última aula você falou sobre isso aqui, do filtro lá do e-mail? Já teve uns que foram parar na lixeira, viu? Nem começou o semestre e já
Eu vou falar, viu? Vamos lá, ó. Data de entrega, dia 29, gente. Tá? 27, quinta. 29, sábado. Tem tempo bastante, né? Até às 11h59 da noite. Vocês têm 48 horas para entregar. Gente, alguma dúvida sobre o relatório? Algum questionamento? Alguma sugestão? Não? Beleza. Se aparecer alguma coisa, me procurem pelo WhatsApp da disciplina e aí a gente conversa. Ou me procura no particular se não quiser falar lá. Tá bom? Muito bem. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. O e-mail está aqui. Todo mundo já está verde de saber meu e-mail, mas está aqui de qualquer forma, tá? luisarodrigues@educadores.net.br. Tá bom? Beleza? Em nome da Croton, da Uniderp, eu agradeço. Falo para todo mundo continuar se cuidando. Até terça-feira que vem, quando a gente vai ter PO2. Beleza? Grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, gente. Tchau. Falou, até.